Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado. Em várias declarações à comunicação social, o Sr. Ministro do Ambiente afirmou não entender a implicação contra o lítio e que a palavra lítio se transformou num palavrão. No encerramento deste debate vou usar parte do meu tempo para tentar explicar ao Sr. Ministro que o lítio pode e deve ser um elemento positivo. Tenho a esperança de o conseguir ajudar a ver a luz ao fundo da mina. Tudo começa na forma como o Governo tem gerido os vários dossiês em torno da exploração dos recursos geológicos. É uma gestão, no mínimo, desajeitada, para não dizer desastrosa. É uma espécie de manual do que não se deve fazer. Desde logo, o Governo não deve assumir que as populações são ignorantes, que se opõem ao progresso e que o interesse nacional da transição ecológica permite impor maiores sacrifícios a quem vive nos territórios mais periféricos. Não é por apregoar como milagrosas as propriedades químicas do lítio, nem explicar as suas múltiplas utilizações, como se estivesse num programa de televendas, que as populações irão aceitar de mão beijada explorações junto aos territórios em que vivem. Por todo o país, temos passivos de explorações mineiras e ambientais ainda por resolver. Quando o Sr. Secretário de Estado da Energia organiza uma conferência sobre mineração verde e vem dizer que quem está contra as minas está contra a vida, não pode esperar que as coisas melhorem. E depois há processos que são conduzidos de forma contraproducente. São exemplos 3 casos onde o PSD manifestou a sua preocupação e que, no mínimo, cheiram a raposa na capoeira. É o caso das minas de Montalegre e do Barroso, com uma percepção de favorecimento a empresas próximas do poder. É o caso da concessão da Serra da Argemela, também atribuída sem avaliação de impacto ambiental concluída. E, finalmente, o caso da Serra d'Arga, para prospecção contra a vontade dos autarcas e das populações do Alto Minho. Casos diferentes, onde a condução política e técnica dos processos foi semelhante, porque conseguiu colocar tudo contra todos e contra os projetos em causa. Não é possível alegar que o aproveitamento dos recursos geológicos deve respeitar as melhores práticas ambientais, em linha com o conceito do green mining, enquanto se possibilita discricionariamente a exploração mineira em áreas protegidas sem regras. É graças a este tipo de comportamento político do quero, posso e mando, contra tudo e contra todos, que as pessoas confiam cada vez menos nos decisores e nas instituições. Dou um exemplo recente. Em plena crise política, na semana em que foi chumbado o Orçamento de Estado, a Direção-Geral de Energia e Geologia aprovou um conjunto de contratos de prospecção e exploração, bem com adendas a esses contratos, prefazendo 14, ou 9 mais 5, como queira o Sr. Ministro. As assinaturas ocorreram a 28 de outubro de 2021 e o país soube pela comunicação social na semana seguinte. E depois temos o Sr. Ministro a dizer que não era nada com ele e que se tratava de um mero ato administrativo que não tinha decisão política. O PSD não é contra as minas, nem contra a exploração mineira. A indústria extrativa é importante. Dá-nos materiais e matérias-primas essenciais, gera emprego, gera riqueza por via das exportações. Permite a existência de cadeias de valor, dinamiza territórios e atividades conexas. Mas também não podemos ignorar o lado negativo e os riscos ambientais. Temos todos de trabalhar para melhorar o desempenho ambiental deste setor e compatibilizar com a proteção dos recursos naturais. É neste contexto que o Decreto-Lei nº 30/2021 assume uma grande importância. Tal como está, é uma espécie de carta branca, um instrumento que permite suspender até a democracia, um quero, posso e manda à boa imagem e semelhança dos regimes ditatoriais. E permita-me utilizar um pouco da retórica do deputado Ascenso Simões, que faz lembrar aquelas conversas do engenheiro José Sócrates com o comandante Hugo Chávez, em que explica-me lá como é que se violam as leis. E ele responderia, sempre que possível, podes violá-las. Esperamos que, durante a apreciação parlamentar, possamos induzir e introduzir propostas de alteração, aquelas que o PSD aqui sugere de forma contributiva. Voltando ao início e à implicação que o Sr. Ministro vê em relação ao lítio, permita-me que lhe dê 3 prescrições políticas que o ajudam a superar o trauma.
Primeiro, substituir a propaganda por comunicação transparente. O senhor está a chamar a atenção para o tempo. Termino já, Sr. Presidente. Segundo, assumir a transição energética como um processo de concertação e não de confrontação entre perspectivas distintas. E, finalmente, trocar a prepotência política pelo envolvimento, a arrogância pela colaboração e a ironia sarcástica pelo respeito para com as comunidades e esta Casa. Muito obrigado.